Opa galera, Euclides Neto aqui, trazendo mais um vídeo para o canal e hoje o vídeo é sobre suporte e resistência. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa técnica, eu vou falar sobre essa estratégia, é um vídeo mais focado para iniciantes e nele eu vou te mostrar o que é suporte e resistência, vou te ensinar a como traçar corretamente regiões de suporte e resistência e também vou te explicar o termo técnico de suporte e resistência. Muita gente não ensina e é muito importante você saber. Você já parou para pensar porque na maioria das vezes quando o preço bate em uma resistência ou bate em um suporte, tende a respeitar? Existe uma resposta por trás e nesse vídeo você vai aprender, tá bom? Vou também te ensinar a como operar, como efetuar operações de suporte e resistência. Então, sem enrolar, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, como eu já falei nesse vídeo, eu vou te ensinar o que é suporte, o que é resistência e como traçar e como essas análises, como essas metodologias de mercado vai te ajudar nas suas análises, tendo em vista que suporte e resistência, como eu já falei, é os dois padrões gráficos que é mais usado dentro do mercado, tá bom? Mas antes de te falar aqui, te mostrar termos técnicos, eu vou te mostrar aqui um termo muito simples e uma maneira muito simples de você entender o que é suporte e resistência, tá? Eu vou usar aqui o Paint, você vai entender por que eu vou usar o Paint. Olha só, o que é suporte e resistência? Eu não vou partir para o termo técnico de cara, senão você vai se confundir muito. Então eu vou te explicar aqui de uma maneira simples. Olha só, imagina na sua casa, por exemplo, independente de onde você mora, se é um apartamento, se é numa casa, possivelmente onde você mora, existe um teto e existe um chão, correto? Então, suporte e resistência faz mais ou menos esse papel. De que forma? Olha só, eu vou pegar aqui um traço, vou desenhar aqui como se fosse o teto da sua casa. Imagina que isso aqui é o teto da sua casa. E aqui abaixo eu vou desenhar mais um traço, fazendo um papel aqui do chão da sua casa. Beleza, aqui embaixo o chão, lá em cima o teto. O que é que acontece? O chão ele vai fazer o papel do suporte, tá? E aqui acima, o teto vai fazer o papel da resistência. O que é que acontece? Imagine que você pega uma bolinha de ping-pong, tá? E joga na sua sala. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar batendo no chão e no teto. A mesma coisa é o gráfico no suporte e na resistência. Então vamos lá, vou pegar aqui um lápis, aqui a cor verde. E aqui é o gráfico, é o preço andando. Deixa eu colocar aqui, pincel, beleza. E aqui é o gráfico andando, se movimentando. Toda vez que chega na resistência, ele tende a bater e voltar. Mesma coisa é quando bate aqui no suporte. Bateu, volta. Dessa forma aqui, o preço vai ficar andando. Bateu lá embaixo, lá em cima, tá voltando, bateu embaixo de novo e assim vai. A mesma coisa que você pegar uma bolinha de ping-pong. Se você jogar ela na sala, vai ficar batendo aqui no teu chão e no teu teto. E como eu falei, esse é o papel do suporte e da resistência. Toda vez que o preço bate no suporte, tende a bater e retornar. Então o preço tem uma dificuldade muito grande de ultrapassar essa barreira. A barreira no caso é o chão, no caso a barreira é o suporte. Então toda vez que bate aqui, tende a bater e voltar. A mesma coisa é lá em cima. Toda vez que bate, tende a bater e retornar. Beleza? Então é assim que funciona o suporte e a resistência. É esse papel que o suporte e a resistência faz. Eu acredito que deu para você entender. Agora vamos fazer essa mesma marcação lá no gráfico da Equioption. Então vou abrir aqui o gráfico da Equioption. E aqui na Equioption é muito simples, tá? A primeira coisa que você vai fazer, precisa fazer para fazer as marcações de suporte e resistência. Obviamente você precisa pegar a ferramenta, tá? Você vai vir aqui do lado esquerdo, inferior, e vai aqui na terceira opção, na terceira barra aqui de ferramentas e vai clicar aqui em Horizontal Line. Vai clicar aqui dentro do gráfico e já apareceu aqui a linha. Esse gráfico aqui, a gente está num gráfico de M15, mas você pode fazer marcação num gráfico de M5, de M30, de H1 e tudo mais. Uma coisa bem básica de suporte e resistência e até de Price Action é o seguinte: quanto maior o time, mais forte é a região. Se você me perguntar, por exemplo, qual é a região mais forte? Um suporte de H1 ou um suporte de M1? Obviamente, o suporte de H1 é muito mais forte, beleza? Então, é um termo básico que mais à frente, no decorrer da tua caminhada, você vai aprender mais sobre isso. Vou fazer aqui uma marcação, um time aqui de 15 minutos, tá bom? Mas isso serve para qualquer time. A marcação é exatamente a mesma, beleza? Vamos lá, então já peguei aqui a linha. Vou agora deixar ela branca para vocês pegarem aí melhor.
vou deixar aqui um pouco mais espesso e vou duplicar, beleza? Porque eu preciso do suporte e da resistência. Vamos lá. Vamos supor que você abriu o gráfico. Nesse momento aí que Optio está em OTC. Você pode ver aqui que está em OTC. Mas imagina que você abriu aqui hoje pela manhã no mercado em movimentação, no NZD-USD, e o preço estava mais ou menos aqui. Não tinha aqui acontecido essa movimentação. Então, se abriu, o preço estava exatamente aqui. Como é que eu vou fazer essa marcação? É muito simples, beleza? Primeira coisa que eu preciso fazer, começar aqui pelo suporte. No suporte, não diferencia da resistência, eu preciso encontrar regiões onde o preço está tocando e está tendo dificuldade de ultrapassar. Então ele está batendo e está voltando, exatamente como o exemplo que eu dei anteriormente lá com a bolinha de ping-pong, tá? Eu ia falar bolinha de gude, mas bolinha de gude não pula. Bolinha de ping-pong, que bate e volta, tanto no chão como também no teto, beleza? Então eu preciso encontrar regiões onde eu estou vendo aqui claramente que o preço está tendo dificuldade. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o suporte aqui, eu posso ver que o preço tocou aqui uma vez e voltou. Aí novamente andou, bateu aqui novamente e voltou. Aqui novamente outra vez. Então eu estou vendo que esse ponto aqui é um suporte, beleza? Só que eu posso ainda melhorar mais esse suporte. Eu posso colocar aqui um pouco mais acima, posso colocar aqui, ó, beleza? Por que que eu tirei daqui e coloquei aqui? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, ó, se eu colocar aqui, eu só tenho 2 toques, 3 toques aqui, ó. Então, beleza, 3 toques, depois veio e rompeu. Aí depois desceu lá para baixo tranquilo. Então, eu só tenho 3 toques aqui. Se eu quiser deixar essa linha um pouco mais assertiva, vamos dizer assim, mais, como é que eu posso dizer, mais significante, vamos dizer assim, mais forte a região, eu basicamente subo ela aqui mais um pouquinho e deixo ela basicamente aqui, ó. Por que aqui e não aqui abaixo? Porque aqui eu tenho 1 toque, 2 toques, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui quase chegou a tocar, vamos considerar que tocou, né? Price action não é região exata, então vamos supor que tocou. Aí outra aqui, outra vez aqui, então se você for contar, aqui tem mais toques que se eu colocar aqui abaixo. Então significa que essa região aqui é mais importante do que essa aqui abaixo, beleza? Então sempre leve isso em consideração. Vamos aqui agora na resistência. Onde é que eu vou colocar aqui uma resistência? Vamos supor que eu quero fazer a marcação de resistência aqui nessa região. Eu basicamente vou deixar mais ou menos aqui, ó. Aqui é uma região bacana. E isso aqui é uma dúvida também muito recorrente, tá? Tanto aqui no suporte como também na resistência. Muita gente me pergunta como fazer a marcação. Eu faço a marcação no pavio, que no caso é essa parte aqui mais fininha, ou faço a marcação no corpo da vela. Cara, você vai levar sempre o meio termo. Você nunca vai marcar só nos pavios e você nunca vai marcar só nos corpos, tá? Por quê? Tem gente que ensina a marcação no pavio porque é mais certeiro. Ah, faz a marcação nos corpos porque é mais corpos que eu falo, gente. O corpo da vela é essa parte aqui mais gordinha, tá? Pavio mais fininha, corpo da vela um pouco mais grossa, beleza? Então tem gente que manda marcar só num lugar, tem gente que manda marcar só no outro. Então não, você vai sempre usar o meio termo. Então se eu for aqui, por exemplo, levar o termo de só marcar no pavio, então eu teria que colocar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Beleza, se eu colocar aqui, eu vou ter quantos toques? Ó, 1 toque, 2 toques, 3, 4, aqui, 5, 6, 7, 8 toques. Beleza, é uma região já forte? Sim, é uma região mais forte. Mas se eu, por exemplo, me esforçar um pouquinho, entender e usar um meio termo, eu posso descer aqui um pouquinho mais, ó. No caso, eu vou pegar essa região aqui também, ó. Vou descer aqui um pouquinho mais, ó. Eu acredito que aqui vai ter mais toques do que lá em cima. Aqui, ó, 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 toques. Então é mais forte, por quê? Porque o preço foi lá mais vezes e retornou. Então você sempre vai fazer a marcação no meio termo. Não marque sempre só no pavio e não marque sempre só no corpo da vela. Porque o preço está se movimentando. Às vezes vai lá, bate só no corpo, aí a outra vela anda, aí lá na frente vai bater só no pavio. Então você não pode usar um ou outro. Você vai sempre usar o meio termo. Sempre coloca o meio termo aí nas suas marcações, beleza? Então, como eu sempre falo, Price Action não é região exata. Ok? Aliás, não é locais exatos, são regiões, beleza? Então, a região aqui todinha, se a gente for pegar ao pé da letra, é isso aqui, ó. Beleza? Por que isso aqui? Porque o preço chegou aqui, ó. O máximo que veio foi aqui. Então, toda essa região aqui é uma região de resistência. Mas você quer fazer apenas a marcação simplificada, que no caso a gente usa apenas
uma linha, beleza? Então essa linha aqui onde eu já marquei é a região mais exata, é o local mais exato para você fazer aí a sua marcação, beleza? E agora eu vou partir um pouquinho para o termo técnico do que é suporte e resistência, para você entender e saber por que é tão importante esses parâmetros dentro do mercado. Porque é muito simples eu ensinar você aqui a fazer marcação do suporte e da resistência e não te explicar, porque toda vez que o preço chega lá, bate e volta. Então é interessante que você saiba também o termo técnico e por que acontece do preço sempre, aliás, na maioria das vezes, bater no suporte ou na resistência e voltar. Por que isso acontece? Vamos lá, vou te explicar agora. Os níveis de suporte e resistência são vistos dentro do mercado como importantes para a psicologia de mercado e a lei da oferta e da procura. Níveis de suporte e resistência são os níveis em que muitos investidores estão dispostos a comprar, no caso de um suporte, aqui embaixo, ou a vender, no caso de uma resistência. Vamos lá, agora eu vou aqui entrar e voltar lá no parte para você entender melhor, beleza? Então deixa eu apagar aqui. Olha só, como eu falei anteriormente, por que na maioria das vezes quando o preço chega em uma resistência tende a bater e voltar lá para baixo? A mesma coisa quando bate aqui no suporte, na maioria das vezes quando bate, se for um suporte bem traçado, se for um suporte forte, tende a bater e o preço voltar lá para cima. Por que isso acontece, Neto? Gente, isso aqui acontece não é por achismo não, isso aqui acontece e existe uma resposta técnica por trás. Todo ativo existe o preço, existe o preço do ativo e os compradores e os vendedores, ou seja, os analistas, sabem o preço quando está caro e quando está barato, não é isso? Então vamos lá, eu vou fazer um traçamento aqui no meio para vocês entenderem melhor. Aqui no meio, imagina que é o preço médio do ativo, beleza? Então, preço médio desse ativo aqui. Preço médio é basicamente quando o preço nem está caro, nem está barato. Tá tanto bom para comprar como para vender, a gente não tem ali uma resposta exata, vamos dizer assim, não tem ali uma melhor análise. Mas a gente sabe, os analistas, os operadores sabem quando o preço está barato. E quando é que o preço está barato? É quando ele chega no suporte, tá, gente? Por quê? Porque se o preço foi lá em cima, só um exemplo, foi lá em cima, aí voltou aqui embaixo, passou pelo preço médio, chegou aqui no suporte. Então, significa que o preço aqui ele está barato, não tá? E por que bate aqui e ele tende a voltar? Porque existe uma grande concentração aqui de compradores. Deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui o lápis, aqui ó, no suporte, está existindo uma grande quantidade de ordens compradoras, ou seja, de pessoas esperando apenas o preço chegar no suporte aqui para efetuar a sua compra. Então, se existe aqui uma grande demanda de ordem compradora, o que é que você acha que vai acontecer quando chegar nesse preço? Então, imagina aqui que o preço barato desse ativo é, sei lá, ele custa R$10, o preço médio é 5 e quando chega a 1 tá barato. Beleza, então quando chega a 1 tá barato, as pessoas sabem que 1 é um preço muito barato comparando o ativo, então as pessoas vão começar a comprar, vão comprar o máximo que puder e quando o preço chegar lá em cima ele vai fazer o contrário, vai vender. E mais acima eu vou dar a explicação da resistência. É a mesma coisa, só que ao invés das pessoas comprarem, as pessoas vão vender. Então as pessoas vão esperar o preço chegar aqui para efetuar a venda. Por quê? Porque o ativo vai estar caro. Ok? Então, se o preço está caro e as pessoas compraram barato, mais barato aqui embaixo, independente se comprou aqui, independente se comprou aqui no preço médio, elas vão querer vender, porque elas sabem, elas entendem que na psicologia do mercado o preço está caro naquela região. Então, eles vão lá e vendem, beleza? Mas vamos lá. Outra coisa também é o seguinte, o mercado ele é movido 100% por pessoas, tá? Por que eu falo pessoas? Você pode perguntar, Neto, mas existem grandes instituições dentro do mercado. Beleza, existe sim grandes bancos, por exemplo. Porém, gente, o banco ele precisa de pessoas para fazer essas operações. São uma pessoa lá, independente se é o bancário, independente de quem é, vai lá e executa a ordem. Então, são pessoas. Aí você pode perguntar, beleza, Neto, vamos aqui considerar as instituições, os bancos. Beleza, são pessoas. Mas em robôs? Beleza, eu falo para você, quem foi que desenvolveu o robô? Não foi uma pessoa? Então a pessoa foi lá, configurou o robô, criou lá o script para comprar em tal local, para vender em tal local. Então, independente do volume que o robô lá movimenta, é pessoas também, porque foi uma pessoa que desenvolveu o robô. Então, por isso que é possível fazer marcações de suporte e resistência, gente. É porque o mercado ele tem pensamento, vamos dizer assim. Então, se ele deixa aqui um rastro, por exemplo, para fazer essa marcação aqui, só é possível fazer porque ele deixa rastro. Ele passou aqui, aí voltou,
veio aqui de novo, aí foi lá em cima, tocou, aí coincidiu com essa outra região aqui anterior e vai fazendo as suas marcações. E o preço vai se movimentando e a gente vai usando o pensamento, ou seja, a psicologia de mercado para fazer as nossas marcações. Então é por isso, gente, que quando chega em um suporte, o preço tende a bater e voltar. Não é por outro motivo, é porque está concentrando uma grande quantidade de ordens compradoras. Em cima, na resistência, é exatamente o contrário. Ao invés de ter uma grande concentração de ordens compradoras, vai ter uma grande concentração de ordens vendedoras. Por quê? Porque na psicologia do mercado, os operadores, as pessoas que estão ali operando, comprando e vendendo, sabem que quando chega nessa região aqui de resistência, o preço tende a ficar caro. Ou seja, se eles compraram um pouco mais barato, agora eles vão vender, vão realizar o lucro. Vai lá e faz a sua venda. Então é por isso que acontece toda vez, entre aspas, não é toda vez, mais uma vez, gente. É na maioria das vezes, quando a gente traça um suporte de resistência, tende a bater e retornar, tá bom? É por isso que acontece isso dentro do mercado financeiro. E agora eu vou de fato te mostrar a como operar suporte e resistência, como executar as operações. Vamos lá. Nesse exemplo aí que vocês estão vendo, vocês podem acompanhar que existe um suporte abaixo e existe também uma resistência acima. Nessa situação aí o preço está chegando bem próximo de uma resistência, ou seja, a gente vai executar uma operação de venda, beleza? Então a gente já sabe que é uma operação de venda. Próximo passo, nesse time aí, a gente está em M5, beleza? Então a gente vai operar retração de M5 para o final da mesma vela. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é alterar o horário, beleza? A gente tem que ver que horas essa vela começou. Vocês podem ver que começou exatamente às 13 horas e 30 minutos. Então eu sei que ela vai finalizar às 13 horas e 35 minutos. Então é esse tempo que eu tenho que escolher. 13 horas e 35 minutos. Eu vou clicar lá no time, que fica do lado direito superior, e vou clicar em 35 minutos. E agora eu vou apenas colocar o valor que eu quero executar nessa operação. Nesse exemplo eu coloquei R$100 ou $100, depende aí da moeda da sua conta. Então, tocou na minha região, eu já executei a venda. Vocês podem ver que a gente conseguiu pegar até um pouco acima da linha, nessa região aí que a gente marcou em branco. Pegar a operação depois da linha, como é uma venda, é até bacana, a operação fica até um pouco melhor. O que não pode acontecer é você pegar antes da linha, tá? A mesma coisa embaixo, você não pode pegar antes do preço tocar. Se passar um pouco, aí sim, você pode pegar. Agora, antes, você nunca pode cometer esse erro. Tem que pegar exatamente na região ou um pouco acima da região, um pouco melhor. Então isso com o tempo também vocês vão pegar essa manha, beleza? Nesse momento que eu executei essa operação, a Equioption estava pagando 89%. Ou seja, você vai colocar um valor, se a sua operação for vitoriosa, a Equioption vai te pagar 89% em cima do valor que você executou a operação. Nesse exemplo aí, como a gente fez a operação com R$100, ela me pagou exatamente R$89, beleza? Ou $89, depende aí, mais uma vez, da moeda que você escolheu no ato do seu cadastro. Eu gosto de usar tanto dólares como também reais, mas eu aconselho a você usar reais, que é uma moeda que você entende, que você conhece, então não vai colocar em dólar não, senão você vai se atrapalhar um pouco devido à cambiação. Então vai em real mesmo, beleza? Então vamos esperar aí como é que vai ser o resultado dessa operação. Vocês podem ver que logo ali acima fica o tempo que falta para a minha operação se fechar. Então você acompanha quando a sua operação vai terminar aqui acima nesse reloginho que fica demarcando. Falta 1 minuto, falta 2 minutos e 30, então sempre fica mostrando aí nesse reloginho, tá bom? Outra coisa também, não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo, mas a Equioption ela marca com a linha pontilhada exatamente onde você executou a operação. Nessa situação aí, como foi uma operação de venda, ela demarcou com a linha pontilhada vermelha. Se caso fosse uma compra, ela teria marcado ali com a linha pontilhada verde. Então é só para a gente ter mais ou menos uma noção do que é que está acontecendo com nossa operação. Então vamos aguardar aí e ver qual vai ser o resultado dessa operação. Beleza, a operação já sendo finalizada e como vocês podem ver, nessa operação a gente obteve vitória. Por quê? Porque a gente fez uma venda e o preço realmente acabou abaixo da onde a gente fez a venda, terminou abaixo dessa linha pontilhada. Se caso a gente tivesse feito uma compra, nessa situação aí a gente teria tomado loss. Por quê? Porque o preço terminou abaixo. Quando a gente faz a compra, para a gente ter vitória, o preço tem que terminar acima da onde a gente fez a entrada, tá bom? Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. E a vocês que são iniciantes, eu vou deixar uma dica aqui no final do vídeo que é a seguinte.
Tudo que eu ensinei agora nessa última parte, de como pegar a operação, de como colocar valores, de como configurar o tempo, são coisas básicas, são coisas muito simples que devem ser treinado primeiramente em conta demo, em conta de treinamento. Não coloca dinheiro real e vai aprender isso não, porque é um tiro no pé muito grande. Primeiro aprende como é que funciona a plataforma para depois você pensar em ir para a conta real, tá bom? Tem várias plataformas que fornecem conta de treinamento. A exemplo da Equioption, ela fornece no ato do cadastro $10 mil para você treinar e usar da forma que quiser. Inclusive, se você não tem cadastro ainda, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. O mais importante, tenha aprendido de fato alguma coisa nesse vídeo. Se você gostou, se você aprendeu, não esquece de deixar o like. Isso vai me motivar a trazer mais e mais conteúdos como esse. E se você tiver também qualquer dúvida sobre esse conteúdo, não esquece de deixar aí nos comentários que o mais rápido possível eu vou te responder, tá bom? E por último, não se esquece, se você não for inscrito ainda, se inscreve e ativa também o sininho para receber todos os nossos conteúdos e valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!